Olá, pessoal! Quer aprender a fazer essas lindas bolas de Natal personalizadas? Vem comigo! Então, você vai precisar de bolinhas. Essa minha é de plástico, mas você pode usar qualquer bolinha. E eu vou ensinar você a fazer esse rascunho, que geralmente o pessoal reclama bastante, que é difícil fazer rascunho nesse tipo de material. Eu uso aqui lápis aquarelável. Eu estou usando esse da Staedtler, mas você pode usar qualquer outro lápis aquarelável. E assim, eu utilizo também uma tampinha aqui com água para umedecer a ponta do lápis, porque ele precisa estar mesmo com o efeito de aquarela, né? Então, eu molho a pontinha do lápis na água e vou sempre molhando sempre que possível. Eu faço aqui, gente, a mão livre. Se você quiser também fazer um rascunho, né, num papel e olhando e fazendo, você também pode fazer, que acho que fica mais fácil também. Então, eu vou molhando e vou colocando aqui na minha mão, olha só, até virar mesmo uma tinta bem aguada mesmo, né? Isso com lápis. E aí, depois eu vou passar isso lá na bolinha. Então, vamos lá? Olha só. Eu afinei a ponta para ficar mais detalhado, mais fácil para detalhar as letras, tá? Então, é importante o seu lápis estar bem afiadinho também, para ficar mais fácil na hora de escrever. Eu vou escrever aqui a palavra paz. Então, olha só, já está saindo super bem. E não se preocupa, porque esse lápis é à base de água. E eu vou utilizar também uma caneta à base de água, que é a caneta Posca. Então, olha só, vai dar super certo que a Posca vai absorver esse lápis que eu estou usando. Então, você não vai precisar apagar, né? Deixar mais claro do que isso, não tem necessidade. Pode escrever mesmo, deixar bem visível. Para você passar depois a caneta por cima. Então, olha só, estou escrevendo aqui letra por letra. É importante, pessoal, não deixar muito com água, né? Deixa úmido bastante para soltar, né, a tinta do lápis, mas não deixa escorrendo, porque isso vai manchar a sua escrita, depois vai ficar mais difícil para você limpar. Então, deixa úmido, né, mas não precisa soltar muita água. Se você vê que soltou muita água, você pode passar o dedo e apagar. Ou até mesmo um algodãozinho, um cotonete. E é isso, gente. Se errar, tem como corrigir o rascunho e não vai danificar a sua bolinha, tá? Depois vocês vão ver que eu fiz muito aqui pra baixo a palavra, né? Então, eu refiz depois pra ficar mais pra cima, pra palavra aparecer mais na bola. Então, aqui eu escrevo bem normal. Eu não faço as linhas mais grossas aqui no meu rascunho. Eu só escrevo normal mesmo. Eu deixo para engrossar as linhas que desce depois com a caneta. Ó, ficou bem embaixo, então eu vou refazer isso aqui depois e mostro para vocês verem como que ficou. Mas aqui eu escrevi bem normal mesmo, com a minha letra de mão. Não há necessidade de fazer lettering se você não souber fazer. Olha, repare bem que eu escrevi bem normal mesmo e vai ficar lindo, vocês vão ver. Aqui eu deixei a outra, né, secando, porque é importante deixar o seu rascunho secar bastante, como nós estamos usando lápis aquarelável. Olha só, então eu vou deixar aqui secando e vou fazer essa outra bolinha com a palavra amor. E como eu falei pra vocês, vou usar a Posca. Eu estou usando a Posca 3M. É importante digitar muito bem, pra a tinta sair bem pigmentada. Muitas pessoas falam que a Posca aguada e tal, mas acho que precisa aprender a usar melhor para ter um resultado melhor. Então, agita bastante até cansar a mão. E depois, deposita aqui na mão, gente. Esse é o segredo. Usa colocando a tinta na mão, porque você consegue aproveitar melhor essa tinta. Se você colocar ela no papel, o papel vai absorver essa tinta e você vai perder essa pocinha de água que sai quando você vai ativar a caneta. Então, eu coloco aqui na mão e sempre que necessário, eu vou ativando novamente a caneta em cima dessa pocinha. Então, dá para aproveitar bastante a tinta. E a tinta já sai bem pigmentada, porque a caneta sempre vai estar abastecida a pontinha. E olha só como que fica lindo esse branco aqui. Se você quiser também usar outras cores, como metálico, né? Uma cor metálica como dourado, como prata, também fica lindo. Mas eu gosto de usar o branco, porque eu acho que destaca super bem. Às vezes também eu gosto de fazer uma sombra com a caneta preta, também fica legal. Mas essa eu vou escrever só com a caneta branca mesmo, tá bom? Então, olha só, eu vou escrevendo, gente, já vou engrossando a linha que desce. Porque se você deixar para fazer isso depois, vai craquelar e vai desmontar o que você já tinha escrito. Então, não pode deixar a tinta secar.
Então, conforme você for escrevendo, já vai engrossando para não ter que voltar depois na letra. Então, vai fazendo enquanto está molhada ainda a tinta, tá? Então, olha aqui, eu vou fazer a perninha do M. Faço normal, né, fininho. E depois eu já vou descer aqui, ó, engrossando. Porque se eu deixar para fazer isso depois, vai estragar, vai começar a soltar a tinta. Então, já vi pessoas falando, quando eu vou passar a segunda mão, começa a soltar a tinta que eu tinha escrito anteriormente. É por isso, não pode deixar secar. Você precisa passar enquanto está molhado, fazer aqui, ó, a camadinha. Se você vê que ficou alguma falha, já arruma agora, que ainda está molhado, porque depois não fica muito bom o resultado, fica aquela tinta grossa, aparecendo camadas e não fica legal o resultado. Então, aqui fica bem uniforme fazendo dessa maneira, escrevendo, fazendo todos os detalhes enquanto ainda está molhado. Então, olha só como que está ficando lindo. E repare bem que eu fiz uma letra super normal, minha letra de mão é assim, né? Então, mesmo você escrevendo do seu jeitinho aí, vai ficar bonito. Vocês podem acreditar nisso, viu? O legal é vocês fazerem, né, essa técnica de sobe fino, desce grosso, né? As linhas, que vai dar todo um resultado bem legal. Com uma caligrafia bem legal, bem moderna. Que fica lindo, né? Então, aqui, olha só, ficou uma falhinha aqui, voltei, mas ainda está molhado. É importante, gente, deixar secar bastante antes de passar o verniz também, para não manchar. Porque se você passar o verniz com ele ainda molhado, vai puxar a cor da bolinha, vai ficar meio rosado. Então, é importante você não passar verniz enquanto está molhado. Mas eu posso fazer a bolinha sem passar verniz? Gente, eu não recomendo, porque qualquer esfregadinha, né, de unha, qualquer coisa que encostar uma bolinha na outra, vai começar a descascar esse nome. Então, eu recomendo sempre passar um verniz. Então, olha só, aqui eu vou fazer um detalhe, só que eu vou fazer o detalhe com a PC1M, que é uma ponta mais fininha, né? Mas se você não tiver, pode fazer com a caneta aí 3M mesmo, mas eu gosto de fazer com essa mais fininha para ficar mais detalhado. Então, eu fiz um X, um traço no meio, que eu vou fazer um floquinho de neve. E aqui eu vou fazendo só esses Vzinhos aqui invertidos, e olha só como que vai ficando bonitinho. Isso aqui é um floquinho de neve, que geralmente tem vários temas natalinos, né? E é super fácil de fazer, e vocês vão ver que vai dar um ar bem legal aqui nessa bolinha. Então, olha só que bonitinho que ficou. Eu faço somente 2, um em cima e um embaixo, mas se você não quiser fazer também, não precisa. Você pode fazer estrelinhas, pode fazer bolinhas, corações, e aí a decoração você pode fazer conforme você quiser. Se você quiser colocar somente o nome também, pode, né? Faça conforme você preferir. Eu estou dando apenas algumas dicas, mostrando como que eu faço as minhas bolinhas e o pessoal adora. Então, olha só, tô fazendo aqui. Se não ficar muito perfeito, gente, esse floquinho, esses risquinhos, não tem problema, porque afinal o floco de neve não é perfeito, né? Então, olha só, esse ficou diferente do primeiro, mas não tem problema nenhum. E olha como que está ficando lindo. Pra finalizar, gente, eu vou colocar algumas bolinhas de luz, né? Que eu vou usar essa caneta da Punch. É como se fosse uma Unipunch, que é a base de óleo. Mas se você também tiver posca dourada, você pode usar. Eu tinha, mas eu preferi usar essa. E aí eu vou fazer pinguinhos. Só que assim, gente, eu não gosto de ativar ela na mão, tá? Diferente da posca. Porque como ela é a base de óleo, né? E ela não sai facilmente. Então, precisa passar uma acetona, um solvente. Então, eu prefiro fazer isso no papel. Porque ela é uma tinta bastante grudenta, bem mais difícil de ativar, né? E para limpar também. Então, eu faço aqui no papel. Ela seca muito rápido, gente. Então, eu não recomendo deixar essa caneta aqui sem a tampa, né? Porque vai secar a ponta, vai dar trabalho para você depois. Mas se por acaso secar, você pode passar acetona aqui na ponta, que ela volta a sair a tinta normalmente. Então, aqui eu tô fazendo vários pinguinhos, olha só. Só para dar algumas luzes aqui na bolinha. E eu faço somente na onde que tem a palavra. Eu não faço na bolinha toda, não. Mas, se você quiser, pode fazer na bolinha toda. Mas tem que esperar um lado secar para poder fazer do outro. E a bolinha ficou assim, ó. Toda brilhante, linda. Já está seca, olha só que legal. Só que ficou aparecendo alguns risquinhos, né, do rascunho que eu fiz com aquele lápis. Então, eu vou limpar com um cotonete úmido. Mas, gente, não é ensopado, é úmido. Não pode ter muita água, senão vai manchar a escrita que você fez. Então, tem que ser quase seco. E aí, você vai passar somente, bem de levinho, gente, com delicadeza, com bastante carinho,
aonde tiver aparecendo o rascunho, tá? Mas geralmente aparece muito pouco, né? Porque a caneta é mais grossa do que o rascunho. É no caso, se você passar por fora do rascunho, né? E aqui no interior sempre acaba ficando um pouquinho. Mas olha só passar suavemente que vai limpando o rascunho. Não há necessidade de esfregar muito, então é bem fácil de tirar esse rascunho para não ficar aparecendo. Após limpar o rascunho, eu utilizo um verniz spray da Acrylex com uma distância de 30 centímetros para deixar uma camada bem fina. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu decoro essa bolinha, né? Eu utilizo esses laços prontos, vem 8 laços, eu pago R$ 5,50. E super compensa, gente, porque é muito fácil de colocar, já tem até essa fitinha dourada aqui que fica bem mais fácil de colocar. Se você não tiver esse laço, pode fazer com fita normal. Para pendurar, eu coloco esse cordão metalizado, eu compro no Shopee, super baratinho. E esse é o resultado das bolinhas, ficaram lindas. Não esqueça, gente, de ativar o sininho, inscrever-se aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Tchau!